Sejam muito bem-vindos a mais um episódio Sempre Limpa Podcast. E hoje nós estamos recebendo pessoas ilustres do cenário nacional, da fábrica, da indústria química, do mercado de piscinas. Hoje estamos aqui com o Cleiton. Seja muito bem-vindo, Cleiton. Cleiton é gerente comercial da Hidroal. É uma honra recebê-lo aqui. Estamos aqui hoje também com o Narinho, da Pampa Representações, e o Yasser, da Pampa Representações. Sejam muito bem-vindos. Para a gente da Sempre Limpa é um prazer, viu, Cleiton? Te receber. Você veio de Valinhos, São Paulo, sair de Valinhos e ir para Goiânia. E para a gente é uma satisfação receber aqui uma pessoa tão importante para a gente aqui. Seja muito bem-vindo, Cleiton. Muito obrigado. Eu acho que a honra é minha, né? Porque nós estamos aqui realmente aprendendo muito também com um trabalho diferenciado, profissional, altamente capacitado, né? Uma organização esplêndida. Eu acho que é essa troca que é rica, né? Nós estamos aí já há anos no mercado, 27 anos, estamos acompanhando a evolução desse mercado também, porque é um mercado rico, né? Hoje a piscina está agregando cada vez mais valor às famílias, né? À comunidade, né? À vida, né? Nossa aqui. E com isso também agregando também conhecimento, né? Porque o formato que está mudando, né, ao longo do tempo, o nível das piscinas, o próprio tratamento, né, que é o que a Sempre Limpa faz com maestria, né? Eu acho que isso é muito importante. Nós conversamos antes, né, sobre as próprias leis, né, a NBR, que, né, de qualidade da água, que está ligada diretamente, né, ao produto químico, que está para acontecer, finalizar agora já, é algo importante. Eu acho que é um ano de transformação. Eu considero 2025 um ano de transformação, e principalmente pelo trabalho que você, Flávio, faz com a Sempre Limpa, com a equipe, na super equipe da Sempre Limpa. Eu acho que é fundamental realmente para o crescimento desse nosso mercado, aí, evolução dele, mostrando, né, principalmente para os tratadores de piscina, para os piscineiros, né, um formato novo de responsabilidade, de superioridade ao trabalho que eles fazem, né? Isso é imprescindível. Então, uma honra é toda minha aqui, viu, por estar. Eu te agradeço. Obrigado mesmo. Para a gente é um prazer te receber aqui na nossa terra. Opa. A gente está de sorte. Semana passada recebeu o pessoal de Floripa aqui, e você vem abrilhantar aqui, trazer seu conhecimento, juntar com o nosso aqui, a gente crescer. Obrigado mais uma vez. Seja bem-vindo, Narinho. Muito obrigado, Flávio. A equipe Sempre Limpa, é um prazer estar aqui. E a gente tendo a oportunidade de trazer pessoas renomadas no mundo da piscina, do tratamento de piscina, né? E eu, com 20 anos de Hidroal, aqui é uma honra trazer o Cleiton aqui, que é um grande amigo e irmão desse mundo de piscina, que é um cara com muito conhecimento também de tratamento de água, e é muito importante sair. E parabéns para ti, Flávio, ter essa ideia de sempre trazer pessoas para enriquecer o conhecimento do tratamento de água, que é uma coisa muito importante. Então, parabéns ao Sempre Limpa, parabéns para ti. Estamos sempre às ordens aqui, que o amigo precisar e que a gente puder colaborar nisso aí, estamos sempre presentes. Eu te agradeço. Seja bem-vindo, Yasser. Muito obrigado, agradeço a parceria que a gente vem desenvolvendo ao longo desse período, né? E arrisco a dizer que a gente não está falando aqui de uma empresa que faz tratamento de piscina, e sim uma gestão, né? Uma gestão muito eficiente, com dados, com informações técnicas, para que de fato o processo da manutenção se torne mais fácil e eficiente, né? Eu te agradeço. Eu acho que o alvo da Sempre Limpa é justamente esse: é proporcionar uma gestão, uma experiência completa para o cliente que tanto deseja realmente ter essa assistência de um modo geral. E eu acho que é isso que casa muito bem a nossa ideia de mercado ao cliente, né? Então, se a gente vem lutando para fazer sempre o melhor, com mais ideias, com mais inovação, mas o alvo é respeitar e realmente assistir esse cliente em vários segmentos dentro da parte da piscina. E sem falar muito da Sempre Limpa, eu queria falar com o nosso querido Cleiton. Cleiton, me fala da Hidroal, porque a Hidroal é uma parceira da Sempre Limpa. A Hidroal é uma querida dentro do nosso trabalho, e tão importante. Então,
O que a Hidroal faz? Quantos anos está a Hidroal? Me conta mais. Claro, a Hidroal fechou 40 anos de história em setembro do ano passado. Foi 40 anos de maestria também no que faz, em questão de fabricação do produto, entregando o que promete na embalagem. Qualidade foi sempre o foco, né? E eu acho que isso aí, hoje em dia, é primordial realmente no nosso segmento de piscinas. Querendo ou não, hoje nós estamos falando de água, né? Que é o bem mais precioso do universo. Se a gente for avaliar hoje, nós mesmo, né, somos 70% água, né? Não coincidentemente, né, Papai do Céu lá fez algo tão perfeito que o planeta Terra é 70% água também. Então, nós estamos convivendo, estamos tratando de um tema extremamente primordial para o universo, para o planeta realmente, né? Hoje, os animais, nós, todo mundo depende disso. E querendo ou não, né, ao longo do tempo, ao longo dos anos, aí nós vimos muitas catástrofes, né? Desde Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Nordeste, né? Que aconteceram fatos aí gritantes lá, né? De falta de água, até pessoas que não tinham acesso a isso e foram orientados pelo governo na época a beber, né? Usar a água da piscina como reserva de água. Se a gente pegar hoje até a nível mundial, França, né, a parte da Alemanha, Estados Unidos mesmo, que já tem leis próprias lá também já há muito tempo, leis severas para isso. Lá a piscina não é considerada só um tanque de água para lazer, né? É considerada também um tanque de água para reserva em caso de calamidades públicas ou guerra. Então, realmente é bem forte, né, o negócio lá. E a Hidroal está aí hoje para mostrar realmente para o segmento, né, produtos de qualidade, né, que atendam essa necessidade, né, que hoje existe no mercado. Hoje a Hidroal, né, fechando os 40 anos de história aí, é uma empresa que eu sou suspeito para falar. Eu já trabalhei na concorrência também, nesses 27 anos aí, a gente sempre acompanhou a história e a evolução da Hidroal e realmente a responsabilidade dela frente ao cliente, o formato de negócio, que às vezes não é só um envolvimento em cima do produto químico, mas um envolvimento também de parceria e responsabilidade e respeito pelo nosso cliente, pelo trabalho realizado ao longo dos anos, ao longo do tempo, né? Isso a Hidroal tem muito, né? Então, foi um sonho de consumo, inclusive, né? Vir trabalhar na Hidroal, a gente já teve um projeto aí lá em 2009, 2010, foi curto, né? Mas tivemos um projetinho também junto, e agora, né, estamos aí pela segunda vez, né, assumindo aí a gerência, né, comercial nacional da Hidroal, e estamos realmente, eu estou feliz de estar aqui numa empresa tão idônea, tão responsável, que realmente agrega muito e trabalha realmente num formato brando, né, um formato de entendimento, de compreensão, de estratégia, não é algo que a gente falou até hoje muito, né, Yasser, não é algo tático, né, de você ir lá, bater o martelo, chegar a preço, não é esse o foco, né? Entre preço e valor tem uma distância, um hiato muito grande aqui, né? Hoje você quer valor, realmente qualidade, né, no serviço, no produto, você tem um preço um pouco mais alto a pagar, né? E mesmo assim, a gente tenta realmente manter um nível bacana, né, de competitividade no produto, mas nunca indo de encontro à qualidade, né? A empresa está sempre voltada a isso, busca realmente, né, produtos inovadores, a tecnologia que a gente vê muito, né, na automação, tudo que acontece aí também, na química também. Houve uma evolução gigante, né? Hoje nós temos 7 cloros, por exemplo, na linha. Por que nós temos 7 cloros, né? Porque cada um atende determinada região, um tipo de água, que às vezes acontece muito. Você pega água, né, de poço, é um tratamento. Você pega água em determinado local, é um tipo de água. A água é um elemento complexo, né? Um elemento estranho, né? Porque se for ver ao longo do tempo aqui, a água ela pode ser mais dura, menos dura, pode ter uma qualidade maior, pode ter uma qualidade menor, dependendo da região. Então nós temos vários tipos de produto que atendam, né, a especificação da região, ou do formato da pessoa que trata, ou no formato da água, a procedência dela, né, se vem de algum local, se não seja na estação de tratamento. Então hoje, né, eu posso dizer assim, a Hidroal, ela está entre os 3 maiores players do mercado, até incrível, né, mas nós estamos aí vivendo um cenário que são mais de 50 fabricantes. Que loucura. Loucura, né? E a Hidroal hoje, e mais 2 concorrentes nossos, representam 80% desse mercado. Os outros brigam pelos 20%. Então, nós estamos num universo assim que a responsabilidade nossa, né, da Hidroal é muito grande, né? Então, nós não podemos pecar em nenhum momento. Saúde falhar, humana. com certeza.
você tem que ter um compromisso muito grande Demais. com a entrega de um produto de qualidade para Com certeza. respeitar realmente as pessoas, né? Que eu acho que é a tônica de tudo. Com certeza, E Flávio. é muito legal te ouvir isso, porque eu sinto Sempre Limpa é uma parceira da Hidroal, a Hidroal é uma parceira da Sempre Limpa, e o que vocês como ideia de empresa, de produto e de gestão de pessoas está muito alinhada com o que nós fazemos aqui também. Com certeza. Essa troca que é rica, né? Exatamente. Nós aprendemos muito com vocês e, na verdade, todos os produtos, inclusive, que a Hidroal fez, não foi algo que foi fabricado e agora me engulam, né? É só aí que está no mercado. Não, foi ouvindo o mercado também, ouvindo, né? Pessoas que nem você, que tem um conhecimento vasto, faz um trabalho de maestria, Sempre Limpa, vai estar aí crescendo cada vez mais também. E vocês sabem a necessidade que vocês encontram no mercado, a necessidade das pessoas que tratam a piscina, a necessidade das pessoas que têm uma piscina ou têm um clube ou alguma coisa similar. A piscina de uso coletivo, né? A piscina de uso residencial são diferentes também. E hoje o conhecimento que vocês agregam é o que faz a Hidroal tomar decisões de lançamentos de produtos, novas tendências, novos focos realmente para a gente agregar cada vez mais na linha, mais conceito e valor. Seguindo esse pensamento é o que nós aqui da Sempre Limpa tentamos fazer. E quando a gente vê sinergia de uma fábrica como a Hidroal, trabalho como você faz, como o Narinho e a Acer já faz, a gente vê que vale muito a pena, porque todas as pessoas que estão numa frequência de um compromisso com a sociedade, que estão na frequência de entregar realmente o melhor para todos, elas prosperam e elas vão escalando o próprio negócio. Humanizar a coisa, né? Então, o que o Cleide falou, tem 20 anos de Hidroal lá, e tu vê que é uma família, eles pensam em fazer as coisas para trazer o bem para a sociedade. Então, tu te sente muito bem lá dentro. Lógico, tu trabalha com números, com vendas, tem metas e tal, mas é numa parte muito humanizada. Isso aí faz uma grande diferença de uma empresa. E eu queria estender o meu abraço ao Theo. Theo, um grande abraço para você. Você é uma pessoa fantástica, um respeito máximo pelo seu trabalho, pela pessoa que você é, pela sua família. Se sinta abraçado aí, que você é muito querido aqui por nós, é Sempre Limpo, pelo estado de Goiás. E Cleiton, você veio de Valinhos, tá aqui dentro da terrinha, foi lá na Sempre Limpa. A gente bateu algum papo. Era isso que você esperava? O que você encontrou? O que você pode dizer pra gente? Não era isso que eu esperava. Eu esperava um patamar, né, de serviço, trabalho, organização, e você superou toda e qualquer expectativa, né? Na verdade, o que eu vi da Sempre Limpa aí, que eu já tinha, né, uma imagem de organização, de excelência, de trabalho, de serviço, né, que era prestado, e superou toda e qualquer expectativa, né? A organização que você tem, o investimento que você tem também de controle, né, organizacional da sua equipe, que não é pequena, né? E é um controle que eu não vi em nenhum lugar ainda. Parabéns, viu, Flávio? Realmente é algo a ser realmente, né, estudado e aprendido por todos nós aqui também, né? É uma gestão, né, de negócios que realmente faz total diferença. Isso aí é muito legal, porque hoje, né, o universo até dos piscineiros, né, que estão aí, né, que estão traçando, né, trilhando, né, tudo que você comenta, que você faz, que você dedica, né, realmente à sociedade, ao meio, né, de piscinas, né, a gente nota que é um grande formador de opinião. Né? Então, isso aí faz toda a diferença. O mercado de tratamento de água, né? Os profissionais da área, né? Que o pessoal se chama de piscineiro, né? Eu acho que é muito mais que isso. Né? Eu acho que o termo deveria se mudar, se alterar, porque, querendo ou não, a pessoa aprende, estuda, trata, verifica, evidencia diariamente, né, situações que muitas vezes nós não vivemos. Sim. Né? E isso aí realmente agrega muito conhecimento, muito valor. E quando tem uma pessoa que está acima disso ainda, que nem você lá também, que nem a sua equipe, isso para nós é um contato muito bom. Na Hidroal mesmo, a gente realmente consegue agregar mais ainda valor ao nosso negócio, né, sabendo que nós temos uma parceria, né, de uma empresa e um profissional à sua altura. Então,
realmente o que eu vi lá, o que você me mostrou, eu sei que não foi todo, né? Tinha coisa ali ainda para ser mostrado, né? E, cara, foi espetacular. Com certeza. Muito bom. Parabéns, viu? Nada Parabéns como mesmo. ver ao vivo, né? Porque a gente passa informação de toda a história da Sempre Limpo, que a gente está mais presente juntos aqui, né? Por atuar aqui na região, a gente passa informações, porra, é tudo isso mesmo, é assim que funciona, e vir ao vivo, ver a estrutura de vocês É como o Yasser falou, a gente hoje busca ser uma empresa de gestão. Eu não vejo o mercado de piscina indo para um olhar de tratar e limpar piscinas. Sim. Eu acho que o produto que eu tenho que oferecer ao cliente é um serviço mais amplo. E para isso eu tenho que me capacitar para desempenhar esse trabalho. E digo mais, eu vejo indústrias químicas já com esse pensamento e eu vejo o pensamento e o olhar do próprio cliente. Então a gente tem que caminhar para aquilo que o cliente realmente quer de nós, né? E aí eu vejo que essa plataforma de negócio, essa plataforma de serviços que a gente tem que buscar desenvolver, atender e desempenhar da melhor forma possível, ela tem que estar alinhada a esse querer e ao desejo desse cliente. E para isso que a gente hoje tenta fazer dessa forma e está cada vez mais desempenhando. Mas que bom ouvir que você gostou do que você viu. Isso para a gente é muito importante, vindo de você, uma pessoa notória, uma pessoa que tem um respaldo a nível nacional. Fico muito feliz de te ouvir. E isso acho que faz muito sentido ao ideal e ao propósito, ao futuro que a Hidroal quer, né, Com certeza. O que acontece? A gente vê muito aí a própria automação, né? Hoje os recursos, as piscinas, hoje tem desde a piscina popular até a piscina de alto padrão, né, do cliente A gargalhada, não o AA, né, e hoje, principalmente o cliente de alto padrão, ele quer algo mais, ele quer realmente, né, um serviço de excelência, né, ser prestado lá, e que é uma água saudável. Quando a gente fala em saúde, né, Flávio, nós dois sabemos aqui que é muito mais do que uma água cristalina. Né? Isso e aí, a família dele que está lá, né? Tomando banho todo dia, né? São doenças, são até o próprio Covid mesmo, na pandemia quando veio, né? O pessoal interditou piscina, a maioria não entendeu porque é um condutor, a água é um condutor também, né, de doenças, né, se não for bem tratada. E isso aí hoje realmente está mais à tona ainda pelas mídias sociais, o pessoal tem a informação mais precisa lá e está na busca realmente de um serviço de excelência. Por isso que eu acho que você é um case realmente de sucesso a ser seguido, né, pelos demais profissionais, pelas demais empresas também e tal do cenário, né, aí do nosso cenário nacional e até internacional, né, porque a gente não vê muito disso até lá fora, né? Esse tipo de serviço que você presta, né, de gestão realmente para essa área, né, eu não vi lá fora também. Então, eu acho que isso vem muito a agregar, né, eu acho que todos aprendem, né, com você e se seguir essa linha tem muito a ganhar. Esse agregar é uma coisa que a gente tem que ter muita vontade de fazer isso, porque eu vejo aí o esforço que vocês fazem de fazer um excelente produto. É um estudo, sim, um investimento, em toda uma plataforma de negócio lá para entregar para a gente de cá um produto de ponta. E se eu não souber dosar, aplicar as coisas, eu acho que muita coisa se perde no meio do caminho. Com certeza. Né? A gente não entrega o que a população gostaria, que é além de uma água transparente, uma água sanitizada, uma água desinfectada, livre de riscos, né? E ao mesmo tempo isso está alinhado com o produto de tecnologia que você fez lá. Com certeza. Né? Só que detalhe, né, Flávio? Geralmente, né, às vezes o pessoal não fazendo, né, o tratamento ideal, principalmente, né, o equilíbrio da água ali, da alcalinidade, pH, isso muitas vezes o pessoal não faz, né, passa despercebido, joga o produto lá e diz, não funcionou direito. E nós sabemos o bloqueio que isso acontece, né? Às vezes são detalhezinhos, né, que faz toda a diferença. Por isso que realmente os nossos profissionais hoje da área, eles têm que ficar mais atentos a isso, né? Daí não adianta a tecnologia. Né, não adianta a tecnologia, aí a gente está de novo tocando na maior diferença de quem tem sucesso e de quem não tem. Exatamente. O olhar clínico para algumas coisas que a maioria não consegue enxergar
e a minoria que consegue enxergar vão criar uma performance e uma entrega maior. E aí aqueles que não conseguem enxergar isso, eles simplesmente não conseguem entender por que alguém tem sucesso e outros não têm sucesso. É verdade. É o detalhe, né? Lembrando que você falou da importância de uma água, eu vou tocar numa situação histórica aqui, que é o que você começou a abordar. Uma das primeiras situações que aconteceu na humanidade, que prosperou a humanidade, foi o tratamento de água. Onde tirou o ser humano das mazelas que vinham uma parte insalubre das águas. E tocando nesse assunto, eu me lembro que a gente aponta isso nos nossos treinamentos. Roma, o Império Romano, ele foi criado principalmente em cima dos arquedutos. Então, os arquedutos que transportavam as águas para o Império Romano, ou mais especificamente para Roma, traziam uma água de melhor qualidade. E o que aconteceu com Roma? A mortalidade saiu de 18 anos, 19 anos, para 33. Então, o exército romano começou a ficar mais maduro. Então, olha o que uma água sadia faz com uma sociedade. E aí, esse exército mais velho, de 20 e poucos anos, e iria invadir outras cidades, chegava lá, o exército era de meninos, de 16, 17, 18 anos. Não tinha experiência, porque a mortalidade era muito grande. Exatamente. Então, chegavam pessoas com armamento, com mais força física, e ocupavam o espaço lá. Então, olha a importância de uma água tratada, sanitizada, né? Ela realmente era um dos carros-chefes da civilização. E digo mais, isso é nos primórdios do Império Romano e hoje. Se você tirar a água tratada de uma cidade como a nossa, simplesmente já vai gerar um caos social muito grande. Exatamente. Então, vale sempre lembrar, a água tem que ser realmente tratada, desinfectada, equilibrada, né? E não só uma água transparente. Isso é muito importante, né? Que eu ia colocar, Flávio. Não adianta a água estar transparente, tu olha que parece que está bonita, e se ela não estiver bem tratada, ela não vai estar desinfectada. O mosquito da dengue pode se proliferar ali. Então, é de suma importância o tratamento de água. O caso que tu falou, né, Cleito? Pô, a gente não sai muito nas redes, na mídia, mas o que tem é o acontecido de casos de dengue. Não é só da água, não é só da água do pneu, não. Tem piscinas que os caras abandonam, não tratam e ficam lá. Nós sabemos, né, quanto tempo fica um ovo no momento que o mosquito verifica que a piscina é um bom ambiente e coloca na borda da piscina. Até 450 dias. Aí. Pode ficar incubado lá. E às vezes acontece muito, né, do tratador de piscina, do piscineiro, ir lá e diz, não, eu faço o tratamento a cada 10 dias. Eu venho aqui, faço uma supercloração, jogo cloro, jogo os produtos e tal e volto daqui a 10 dias. Entre os processos ali do mosquito, que ele pode ficar até 450 dias. Quando chegou o nível, a água bateu onde está o ovo, né, ele eclode. E no momento da eclosão, né, vira pupa, depois vira larva, depois vira um mosquito. Esse processo é bom lembrar porque o cloro ele é um microbicida, né? Ou seja, mata micro-organismos. No momento que o ovo se transforma na pupa, na larva e no mosquito, ele já não é mais um micro-organismo, ele é um macro. E daí o cloro ele não tem uma ação tão eficiente de matar o bicho. Geralmente o pessoal pergunta, mas por quê? Se eu jogo cloro lá, eu boto 20 gramas por coisa. Você está colocando cloro demais e que não é para isso, não é para esse fim. Um microbicida para matar micro-organismos. Um inseto, você não usa um microbicida, usa um inseticida. Exatamente. Um SPP e tal teria mais eficiência nisso. E é por isso que o tratamento da dengue, a gente fala que a vigilância usa um larvicida. Exatamente. Né? E a base de pó. Seguindo essa linha da dengue, que é muito importante em relação a isso, a gente fala muito isso para os clientes, porque eles tentam jogar essa responsabilidade para quem aplica os produtos ou para quem é contratado, né? Exato. E a gente lá na nossa empresa, a gente diz muito isso para o cliente. O seu contrato, principalmente residencial, se for uma vez na semana, o seu índice de cloro
na piscina é muito pouco, muito baixo em termos de 7 dias. Sim. Ou seja, a hora que vier uma larva dessa, a hora que vier um ovo desse, ela eclodir, o cloro que praticamente é zero, ele não tem nenhum tipo de efeito no processo, ou seja, a responsabilização está no ato do contrato. Exatamente. Até porque, né, Flávio, o processo de eclosão até chegar no mosquito é de 6 a 8 dias. Exatamente. Então, quer dizer, se ele vai a cada 10 dias, está criando mosquito lá também. Ó, eu vou contar um segredo para vocês aqui. Pode contar? Anda. Claro. Nossa empresa tem um protocolo com cloro para matar a dengue. Você acredita? Opa. E funciona. E eu tenho uma lógica para isso acontecer e os nossos resultados são ótimos. Vamos lá. Olha que quando existe alguma larva em algum cliente, a gente fala, então a gente interdita a piscina e a gente passa 7 dias fazendo tratamento nela de manhã e à tarde, de manhã e à tarde, de manhã e à tarde, até matar a larva. Por quê? Porque como o cloro é micro, como você está dizendo, Sim. mas eu tendo acima de 3 ppm de cloro constante, por isso que tem que ser tratamento de manhã à tarde. Ele vai queimando a pele da larva, ele vai agredindo a pele da larva, até ela morrer. Porque ela é sensível, é como se fosse um queimor. E aí, no final que eu vejo, a gente termina com o tratamento químico sem larva. Agora, se eu trato uma vez, o cloro livre que está lá entra, mata, agride, como se fosse uma queimadura. Que oxidar, na verdade, é queimar. Exatamente. Aí, se o cloro livre acaba, ela pega essa larva, ela regenera aquela pele, ela fica viva. Então, a gente tem que estar o tempo todo clorando até surtir o efeito, porque aqui em Goiânia, não sei se é fora, a gente não encontra larvicida. Se eu falar, não, eu quero ter lá na minha empresa para mim usar esse... Não existe. Não tem loja. A vigilância sanitária não te fornece. O cliente não vai conseguir comprar em lugar nenhum. Isso é uma coisa engraçada. Né? Vou tirar na peneira, beleza, mas o óvulo, as coisas, elas não dominam. Exatamente. Um recurso que a gente adotou lá e, honestamente falando, funcionou. Quimicamente, não sei se isso combina, mas vem funcionando. Sabe? Resolveu o problema. Resolveu. Né? E a ideia era essa. Eu tenho que ter um cloro maior na água e agredindo esse ser que o micro, ele realmente não vai ter esse poder imediato, mas constante de 7 dias, a gente acabou tendo bons resultados. E surtiu o efeito. Foi uma situação a ser raciocinada. E funcionou muito bem. Perfeito. Isso é um serviço que a gente faz na empresa. Que independe da manutenção de piscina. São loucuras, né? Mas troca de experiência. Na verdade, são alternativas, né? Exatamente. Já pela falta de um produto, você optou por um outro caminho e deu certo. Exatamente. Né? Que vale a pena depois até fazer teste em algum outro lugar lá. Fazer um ensaio, exatamente, né? Laboratório. Para matar isso. Porque a ideia era justamente essa. Ele oxida, desinfecta, mas ele não vai matar, porque é um ser grande. Com certeza. É um ser grande. E essa oxidação, se a gente for avaliar, é na alga, né? Se a gente pegar os antigos, né, como exemplo, né, os antigos falaram, não, só uso cloro, né, não uso mais algicida, clarificante e tal, só o cloro funciona. Mas detalhe, né, se é uma piscina residencial, ele vai realmente manter o nível de tratamento, né? Tem que manter, né? Em um momento assim que ele esqueceu, pode gerar realmente uma colônia de algas ali. Exato. Né? E a colônia de algas, quando a gente fala sobre isso, a colônia é quase uma camada espessa, né, de algas. Exatamente. Se eu aplicar só o cloro, que ele é oxidante, né? Ou seja, ele queima, ele vai queimar muitas vezes só a parte externa da colônia. Né? Geralmente a gente passa a mão, às vezes na parede da piscina, tá aquela gosma ali, daí você faz o tratamento, é o primeiro estágio da água. Faz uma oxidação de choque ali, a água fica cristalina, às vezes eu passo a mão de novo na parede e continua gosmento o negócio. Você pensa, eu tirei a alga, mas está gosmento aqui, dane-se. Ficou cristalina a piscina, né? E muitas vezes a colônia está ali ainda. Ainda está. Né? O limo é a primeira estágio da colônia. E por que ela se prolifera? Uma, por ser um vegetal, um ser vivo, se tiver sol,
Isso. faz fotossíntese, Isso. né, vem com força total e se tiver alimento. Muitas vezes a chuva, se tiver uma chuva e sol, muitas vezes no outro dia vem com força total, porque traz nutrientes e automaticamente a alga morta se transforma em alimento para ela. Geralmente, se a gente pegar hoje, em questão de cloro versus algicida, a gente está falando de um produto caro, né, versus um produto mais barato, que geralmente representa 1/10 do valor do balde de cloro. Né? Eu coloco um algicida, por exemplo, ele não vai queimar a alga, ele vai entrar no núcleo dela e vai explodir. Então ele tem uma eficiência muito melhor com um custo mais baixo. Então são detalhes, né, que realmente hoje a tecnologia trouxe para nós, né, realmente alguns fatores aí que melhorou o produto. Esse detalhe faz toda a diferença. E sobre a questão da alga, é justamente isso. A alga, ela tem 3 estágios para ela proliferar. Sim. Né? Então, o micro, quando ela está ainda unicelular e ainda nem virou uma colônia, e aí se ela encontra alimento dentro da piscina, que são as matérias orgânicas, né? O fosfato, então, se ela for começar a alimentar, ela vai proliferar e vai para o estágio 2, que é gerar uma colônia invisível ainda dentro da água, e o estágio 3 ela já precisa de estar sem luz. Ela, depois da noite, porque ela passa pelo estágio uni, depois da colônia invisível, mas já tem uma colônia grande dentro da água e alimentada, para ela virar para o verde, ela passa pela falta de luz. Sim. Aí ela, sim, no outro dia você vai ver presença da alga, que é onde a gente escuta. Ela estava clara hoje e amanhã ela está simplesmente verde, né? Então essas coisas são da atividade que eu acho que um profissional tem que saber. Né? Cleito, e como é que você está vendo o mercado futuro de piscina? Esse mercado que, dados anteriores, a gente tinha um país de quase 3 milhões de piscina. Você me contou hoje uma divisão que 40% das piscinas do Brasil, 40% são executados pelo próprio proprietário, Sim. 60%, 50% é feito por prestadores de serviços. Exatamente. E 10% por outras pessoas. Sim, que daí né? entra zelador e outras pessoas aqui. Como é que vocês estão vendo esse mercado, o mercado dos próximos 10, 15 anos? Quais são as ideias? Como é que você está vendo essa NBR, essa NR que está vindo? Como é que vocês estão enxergando isso? Qual que é o movimento? Nós estamos otimistas com o mercado, né? Querendo ou não, nosso mercado de piscinas aí, nunca voltou para trás, né? Ele sempre foi um resultado maior que o PIB, né, nacional, e nós estamos falando de um mercado aqui de 3 milhões e 800 mil piscinas, conforme dados da ANAP, em 2022. Exatamente. Então, quer dizer, nós temos realmente um universo aí gigante, né, de piscinas já construídas a serem tratadas, a serem, né, confeccionadas, a serem recuperadas muitas vezes também. Então, o universo é muito grande. Aliás, o Brasil é o segundo maior, né, universo de piscinas do mundo. Né? Então, estamos falando de um mercado de 12 bilhões. É um mercado bom, rico, né? Que dá para realmente, né, fazer um trabalho, um processo muito bom. Então, eu estou otimista, né, com esse mercado. A gente tem visto aí realmente um índice de piscinas crescerem, né? O índice, até o ano passado, com a Expo Lazer, que é a nossa feira, né, do universo de piscinas, termômetro. O ano passado foi realmente interessante, porque nós presenciamos lá muito bomba de calor, né? E todo mundo trazendo bomba de calor, fomentando isso. Isso é muito interessante, porque nós temos de automação. Porque nós temos realmente um uso da piscina muito mais prolongado se a piscina é aquecida. Né? Então, se a piscina não é coberta e para lá em fevereiro, né, a temporada, ela vai estender até maio. Vai começar antes também a ser usada, né? Isso aí automaticamente no nosso segmento, na venda do produto químico, né? Realmente na demanda, é muito melhor. Eu acredito muito que até com toda essa demanda, esse aumento, incremento realmente, né, disso, também tem o lado da demanda mais forte, o mercado que está crescendo cada vez mais, e o outro, o profissionalismo, né? Se profissionalizando, indo realmente num fator positivo realmente para entender o que é a saúde da água, o que é a piscina cristalina, que nem foi falado, né? Conforme tu está falando aí, a parte de aquecimento traz um cuidado muito maior no tratamento químico da água, né? Eu vejo
Porque a demanda é maior, né? Porque querendo ou não, uma piscina, às vezes o pessoal fala muito, não, mas evapora mais o cloro. Parte Muda também mais, é isso, né? mas ele muda. Hoje a pessoa, por exemplo, que está dentro de uma piscina que tem água gelada, né, água fria, ela fica mais contraída. Né? Total. Como é que a piscina, quando é aquecida, a pessoa fica mais livre, ela sua, né, querendo ou não, tá gerando... Troca do corpo com água é outra coisa. Exato. Querendo ou não, né, até alguns comportamentos também dentro da piscina ali traz realmente um índice maior de bactéria, que automaticamente a demanda de cloro aumenta. A NBR, na verdade, né, de qualidade da água, ela veio realmente para tratar esse tema aí que está sendo finalizado agora, né, a previsão é para agora já realmente bater o martelo nisso, e traz responsabilidade social também para os tratadores, para as empresas, né, e tal, para deterem um tratamento muito mais eficiente na água. Realmente, como a gente falou no início ali, né, para ter uma água saudável, ao ponto de qualquer momento eu pegar um copo de água e poder ingerir ela, né, como uma reserva de água também, em caso de precisar dela. Então, eu vejo que esse mercado ele tem que se profissionalizar. Não é que deve, não, ele tem que se profissionalizar. A NBR vem trazendo responsabilidades, né? Querendo ou não, a gente sabe que pode ser que doença se pegue numa piscina. Sim. Vamos exagerar aqui, Flávio. Todos nós sabemos aqui que até uma doença venérea. Se alguém entrar numa piscina, não estiver protegida, não estiver bem tratada, uma outra pessoa estiver com uma doença venérea ali, e vamos falar em doença venérea, principalmente a mulher, que tem um órgão genital mais exposto que nós homens, ela tem uma sensibilidade maior de pegar um negócio desse. Imagina explicar isso em casa. Acabou o casamento, acabou a vida, né? Muitas vezes disso. Então, a gente fala sobre isso, mas tem N coisas. A própria otite, quem tem filhos, às vezes fala, meu filho pegou otite na piscina. Entrou água no ouvido. Não é água, né? É a umidade que promove aquilo ali, mas também bactérias, né, que podem gerar esse tipo de coisa. Então, realmente traz uma responsabilidade a mais, né, para todos os profissionais aí, e automaticamente a gente detém realmente, né, um foco maior em cima disso. Nós acreditamos que ao longo do tempo, além de certificações de treinamentos que os profissionais têm que ter, talvez até uma carteirinha, tipo um CRQ, para poder atuar realmente nesse meio, né? Então, um credenciamento, né? Sim, um credenciamento para realmente atuar e saber o que está fazendo. Porque hoje em dia a gente sabe que tem muitos que aprenderam, né, com amigos, parentes, vizinhos, da forma errada e continuam fazendo errado. Até aquele apontamento que você falou, né? Foi feita uma pesquisa há anos atrás aí e constataram que 60% do tratamento, né, da água da piscina, né, são feitas por pessoas que fazem o tratamento completamente errado. E daí 60% faz isso, né? 30% sabe a forma correta de tratar, mas não faz a forma correta, e só 10% que faz da forma correta. É um índice muito complicado. Essa cadeia do erro, ela é muito grande por N fatores, né? Vamos lá. A primeira é essa parte das pessoas entrarem na atividade com um olhar de subsistência. Sim. Depois ela até empolga e começa a achar que vai virar um negócio. A segunda é o orçamento familiar, né? As pessoas, ou empresarial. As pessoas querem colocar dentro de um orçamento que eles não dão conta de pagar. A terceira é as administradoras que contratam errado, porque elas não levam o processo à verdade, que é o que eu preciso contratar o melhor. E aí eu acho que todo mundo que contrata deveria ter uma série de critérios. Com certeza. Né? Ser credenciado? Sou. Tá. Você compra produtos de alta qualidade? Sim ou não? Tá. Você tem um âmbito de contratação adequado? Ok. Você está certificado no CRQ, na vigilância? Você tem que estar mapeando, no mínimo, requisitos básicos para que eu comece a achar que você tem direito a criar um orçamento para mim. Né? Então, por isso que eu falo que são 3 etapas que a gente tem um problema social crônico de nós temos que mudar essa estrutura. Sem contar, né, Flávio, também que tudo isso aí, essa parte do tratador, da empresa que vai fazer o serviço, vai lá, faz tudo certinho, aí tu saiu de lá, no outro dia a água tinha que recircular 8 horas por dia. É verdade. A parte física, aí o cara não quer gastar energia, vai lá e desliga, e não faz. Essa parte da filtração, a gente até viu lá no pedaço do nosso treinamento lá, ela corresponde a 50% da qualidade.
Né? Isso aí. E se a gente notar o que é 50% da qualidade, que está dependendo de um equipamento físico que vai promover uma filtragem e vai promover um sequestramento da sujidade, dos patógenos, isso passa a ser extremamente importante. Então, eu não consigo entender uma pessoa que não queira fazer o que tinha que ser feito. Que é a família dela que vai estar lá tomando banho naquela piscina. Entender, né? Então, assim, a cultura brasileira ela tem que estar aliada a esse mercado pujante futuro que vem aí acontecendo, que está vindo cada vez mais forte, que a troca de informações em termos de mídia, de conhecimento externo, vem acontecendo gradativamente falando. Então, o cliente ele precisa comprar essa briga. Com certeza. Ele precisa comprar, em vez de só comprar a piscina. Ele precisa de ter a piscina e, ao mesmo tempo, a partir daí, ele tem que ter responsabilização de tentar fazer o certo. E, para isso, ele tem que passar por contratação adequada, critérios para contratar, né? E isso para a gente, e a pessoa que se decide abrir um negócio, desse tipo de negócio, ele tem que também entrar com o pé direito e não só sobre a subsistência. Então, e orientar bem o dono da piscina, né? Muita gente não orienta, né? Tu entra lá, vai lá, faz o teu serviço, mas não orienta pro cara, que às vezes até o cara, bem financeiramente, é por falta de orientação também. O cara tem que recircular a água aí 8 horas por dia, né? Então, eu acho que nós, em conjunto, como empresas, né? As empresas de produto químico, empresas como a tua, Flávio, nós temos que sempre bater nessa tecla, né? Da orientação, de curso, de palestra, para chegar no consumidor final e saber que ele tem uma responsabilidade também, né? E tudo está em movimento. A gente hoje até conversou isso. O foco nosso é estar em movimento lá. Então, nada de 2024 ele tem que ser pauta em 2025. A gente tem que ser alguma coisa melhor. 2026 melhor. 2027 melhor. Acredito que a Hidroal também é assim. Sim, que a própria Representações é assim. Então, esse desejo de se autotransformar, o desejo de tentar fazer algo sempre para o social, sempre para a sociedade, tornando isso de uma maneira fácil, entregando serviços fáceis, que vão entregar conforto, que vão entregar confiança, estabilidade, segurança para o lazer e as atividades das pessoas, é dever da gente. Com certeza. Isso é dever da gente. Então a gente não pode se aquietar naquilo que a gente já é. E aí... Tá sempre evoluindo. Não tem que ser assim, porque senão esse futuro promissor que todos nós vemos, ele cai por terra. E aí a gente esquece que as novas gerações ou as novas marcas, elas podem vir tomar o espaço. Com certeza. Na verdade, se a gente olhar para trás, aí, a própria pandemia, né, transformou o mercado. Né? Você lembra como era antes da pandemia, antes de 2020, o que foi durante a pandemia? Vários critérios, a IA mesmo, que praticamente não existia, o home office, que não existia no Brasil, né? Se transformou, realmente teve uma mudança drástica aí. Isso aí realmente, como você falou, né? Fez com que todo ano nós fizéssemos muito mais, né, do que fazíamos antes também no passado, né? Isso exige muito isso, né, hoje. Produto químico não é diferente, né? Tem muita novidade, eu não posso falar muito aqui, senão o pessoal do marketing me corta o pescoço, mas tem muita novidade lá também que a Hidroal está fazendo. Estamos fazendo um tema de casa lá dentro também, para apresentar para o mercado realmente inovações na área, né, e que realmente tragam, né, coisas, produtos nesse contexto aí que realmente há uma necessidade, há critérios, há vontades, né, e tal, de aplicação e melhorias e facilidades também, né, de alguns produtos. A gente já viu algo grande aí que foram os multifuncionais. Você lembra que antigamente não existia isso, não, né? Não. Ou vieram os multifuncionais aí, que hoje o produto é 3 em 1, é 5 em 1, para facilitar a vida, né, do usuário. Então a ideia é realmente trazer cada vez mais isso também, para facilidade. Hoje a maioria das pessoas não tem tempo, né, de tratar a água. Eu lembro que antigamente, né, Flávio, se voltar no tempo, antigamente era uma terapia, né? Você jogava o cloro na água, você via, trabalhando. Mudou tudo. Né? Jogava lá um algicida na água, aquele aspecto, né, que o cobre faz de deixar azulado no primeiro momento, e a pessoa curtia como uma terapia aquilo ali. Hoje não dá mais tempo para isso. Não, com certeza, que é algo para ontem. Então, realmente, hoje, os nossos produtos aí estão com foco realmente de promover um tratamento muito mais rápido, muito mais preciso, com mais facilidade também lá na ponta. E eu vejo que está vindo aí mais um pacote de mudanças realmente para esse mercado.
E volto a falar, quem não se adaptar fica para trás. Verdade. Em todos os sentidos, em serviços, em empresas, tem que se pegar algum período do dia e se atualizar mesmo, sair um pouco do operacional e ir para o estratégico, para a parte de inovação do negócio. Mesmo que o operacional te ocupe, mas a gente precisa ter gente para fazer isso. É o que você viu lá na nossa empresa. A gente segmenta cada item da empresa com pessoas independentes para que realmente execute as tarefas no hoje e no amanhã também. Sim. Então, não tem como uma empresa performar hoje e pensar no amanhã sendo de uma pessoa só. Verdade. Não tem jeito, a gente fica muito fragilizado. Ninguém cresce sozinho, né, Flávio? Tem que compartilhar. Tem que compartilhar, tem que distribuir. Então, a gente, como indivíduo, temos 8 horas por dia de trabalho. Vamos colocar assim, né? Tá, então... Que na verdade é muito mais, né? Exatamente. Mas aí se a gente for raciocinar o seguinte, eu consigo operar, prever, controlar, estratégia, inovar, cobrar, fazer todos os itens que deveriam ser feitos nas mesmas 8 horas? A resposta é não. Sozinho, Se eu desejar, se eu tentar fazer isso, vai ser mal feito. Eu costumo dizer que isso é a especificação do generalista. As pessoas que generalizam, que gostam de ser centralizadoras, ou que não têm essa visão de pegar as atividades e distribuí-las para que a gente tenha mais resultado, ela passa a ser uma pessoa mediana. E acontece muito no nosso mercado, né? O cara começa a tratar 10 piscinas, 20 piscinas, daqui a pouco 50 piscinas, daqui a pouco... O operacional dele, ele não consegue mais fazer nada direito, porque está sobrecarregado. A Sempre Limpa, ela nunca fez isso, ser generalista. Sim. A gente foi especialista. Aí a gente vai até mudar um pouco a nossa plataforma de atuação, mas assim, quem vai cuidar das operações do negócio, vai cuidar da operação do negócio. Quem for cuidar da operação de serviços, areia, bomba, alguma coisa específica, tem que ser uma outra pessoa. Com certeza. Não pode ser a mesma pessoa. Enquanto eu estou trocando uma areia de algum lugar, eu estou deixando de pensar. Verdade. Eu estou deixando de raciocinar o amanhã. Eu estou deixando de olhar um relatório. Eu estou deixando de olhar alguma coisa que às vezes vai me dar muito mais dinheiro que aquela troca de areia. Sabe? Então, a gente precisa, independente do tamanho, a gente precisa começar a criar a forma certa. É a gestão, né? Aquilo que a gente gestão certa, como pensar, não interessa se eu tenho 10, 20, 30, 40, 50 contratos, mas eu preciso pensar certo. Quem pensa certo já está pensando bem. A partir dessa parte, eu especializo os departamentos do negócio, ou as pessoas, né? As pessoas, e aí sim você começa a performar as coisas acontecendo tudo ao mesmo tempo. Dessa forma não faz muito sentido. Já imaginou se a Hidroal não tivesse o Cleito, o Narinho, o Theo, e se fosse abraçar uma única pessoa? Não existe. O mercado engoliria. Esse modelo, ele serve também para o mercado transportador. Com certeza. Concorda? Concordo plenamente. Ele concorda. Então, mas eu preciso de dinheiro. Eu também concordo. Tá bom, você precisa. Mas distribua com alguém. Porque esse tempo que você tem é precioso e você, às vezes, está se ocupando porque essa troca de areia ela é importante para você. Tudo bem, é importante. Mas e o pensamento inovador? E a nova ideia? E as coisas que você não vem fazendo? Porque eu costumo dizer o seguinte, aonde a gente vai comunicar e conversar é sempre a mesma coisa. O que é? Não cresci. Não performei. Flávio, sabe lá uma dica lá quando eu fiz administração na década de 80, né? Um professor TGA falava, quem trabalha demais não tem tempo de ganhar dinheiro.
Porque tu não pensa, tu não para pensar, tu não para projetar o teu futuro. Seguindo nessa linha de raciocínio aí que você está abordando, existe sempre teorias para isso e ditados, né? 4 horas de planejamento vale por 20 de execução. Então, o planejamento, o pensamento, eu gosto de falar até essa palavra, porque às vezes você se reclusar, deixar você aqui parado, com a cabeça totalmente livre, e você pensar nas coisas, ele é libertador e ele vai te promover alguma coisa que você não vem fazendo, né? E às vezes isso pode ser a chave da virada. Com certeza. Você acaba perdendo oportunidades, né, no momento que você não tem esse tempo. Exatamente. Então, às vezes a oportunidade passa também, você não percebe e ela não volta. O organograma de vocês tem muita semelhança ao nosso. Então, eu tenho comercial, eu tenho operacional, eu tenho administrativo, eu tenho marketing. Então, eu tenho estratégico, né? Então, a gente tem divisões, né? Então, como é que eu consigo operacionalizar e tratar uma parte comercial? Eu tenho uma pessoa para isso. Então, a dedicação que essa pessoa vai ter é totalmente diferente. Se eu for lá te atender, se você me ligar, eu estou preocupado assim, estou com a rota atrasada. Eu vou deixar de atender o cara e eu vou lá, mal vou conversar com você, porque eu já tenho que atender o próximo. O WhatsApp aqui tá bombando. Então, quando você vai medir que isso está te trazendo problema nos clientes existentes, problema lá na sua casa e problema com o próximo cliente, tem coisa errada, é digno de se pensar. Onde eu estou errando? Olhar no espelho e verificar. Às vezes faz bem isso, né? De parar. Será que eu não estou errando em algum lugar? Olhar no espelho, vamos ver, gente, onde é que está o ponto aqui chave? É o mercado que está assim? São os clientes? Ou sou eu que realmente não estou desenvolvendo um trabalho, né, coerente? É isso. Serviço, e nós não estamos inventando a pólvora aqui, né, moçada? Isso já existe. Isso já é praticado no mundo. Isso eu falo e volto sempre a falar. Olhem os exemplos que tem em volta de sucesso. Esses modelos são modelos da gente olhar e replicar. Os modelos que não são de sucesso, eu não copio. Porque a gente só tem uma vida na vida. Ou nós vamos ter duas? Não. Essa para errar e a outra para acertar. Não tem. Nós só temos essa. Então a gente não pode pegar um modelo que a gente não tem certeza que vai me levar ao caminho da prosperidade, da felicidade, da esperança e usá-lo. Nós não podemos usar esse tipo de modelo. Eu sempre falo, esse modelo que você está adotando aí hoje, existe alguém de 70 anos bem? Esse modelo que você está aí utilizando, nós temos aí uma geração anterior à nossa que está bem, está com 70 anos de chinelinho do dedo, tomado banho, com a família dentro de casa e os filhos prosperaram. Se tiver esse modelo, é bom até de adotar. Agora, se a resposta for não conheço ninguém. Não é o caminho. Não é o caminho. Não é o caminho. Ou seja, a gente pode usar os exemplos das gerações anteriores e os exemplos que você vê hoje. Porque às vezes esse auge, que alguns estão no auge, com 30, 40 anos de idade, mas ele é um auge que não tem sustentabilidade nos próximos 10 anos. E isso a mídia social mostra muito, né? Muito. Às vezes a gente vê, um sucesso, e não é a realidade. Na verdade, a mídia social, tudo que a gente vê não é a realidade, né? A gente tem que se adequar e aplicar realmente o que a gente conhece, o que a gente vai a fundo, o que a gente vê, as pessoas mesmo, né, que performam hoje nas nossas carreiras, nas nossas vidas, né? Você falou e até agradeceu o Theo ali também, é um amigo de 27 anos, admiro ele pra caramba. Uma pessoa que realmente seguiu uma linha muito coerente, muito sensata. Não é um exemplo? É um exemplo, para mim é um exemplo. Né? Então, eu só pegar e adotar o exemplo do Theo. É exatamente isso. O que o Theo faz? É isso, então vou seguir. Eu acho que quem mexe com piscina tem que pensar assim. Com certeza. Nós iniciamos esse bate-papo aí com a história do hidroal. Olha para você ter uma noção. Quando você fala 40 anos, já pensou onde é que está 40 anos atrás? Exatamente. Quem estava no mercado? Olha a realidade, né? Quem estava no mercado? Quantos foram embora? E vocês estão aí, né? Com esperança, com estabilidade e buscando já novos rumos. A Sempre Limpa tem 30.
Então, a gente, quando você vai entendendo assim, case de 2, 3 décadas, esses modelos, eu acho que são modelos que você tem que olhar para o modelo. E você fala assim, o que esse modelo impera? Não é apenas na distribuição das tarefas, e sim no núcleo do processo, que é respeitar pessoas, né? Que é respeitar o cliente. Respeitar o cliente é respeitar de verdade. Não é querer o dinheiro dele todo mês e eu fazer da forma que eu quero, não. A gente precisa realmente... É a responsabilidade. Responsabilidade. Né? Eu saber que eu estou fazendo certo, quando eu estou fazendo errado, eu tomar minhas decisões, porque elas causam reflexo no futuro. E até reconhecer quando você está fazendo errado, né? Que às vezes é difícil das pessoas reconhecerem isso. Né? Chegar um momento e dizer, opa, tô errando, tem que acertar. Eu acho que esse é o processo. E a vida dá chance disso, né? Total. Então é só querer. Esse é o processo da humildade. Quem é humilde reconhece e avança e melhora. Porque ninguém está perfeito. Eu tenho uma certa idade de mercado, o Hidroal também tá, mas a gente tem o que fazer. Então significa que o processo de melhoria é contínuo. E a gente tem que ser humilde e falar assim, não, estamos aqui nesse platô, mas nós temos muito o que fazer. E quem está no mesmo patamar, ou quem está na própria atividade, ele precisa reconhecer isso. Faça a pergunta para você. Esse projeto meu me dá garantia dos próximos 30 anos? Se a resposta for sim, segue. Se a resposta for não, realinha, tá tudo bem. Realinha o projeto. Porque, afinal de contas, não tem coisa mais frustrante para uma pessoa de eu chegar na minha casa e falar assim, eu não tenho dinheiro. É verdade. Eu não tenho futuro. Eu estou bem hoje, mas eu não tenho preparo para os próximos 20 anos da minha vida. E a gente volta e meia vê pessoas na nossa atividade que estão agora, nesse momento, muito bem, que eu acho que daqui 20 anos, provavelmente, pode ser que vários não estejam tão bem. Por quê? Porque esse bem hoje está uma chuva de verão e que ela não tem uma sustentação para garantir a continuidade. É por isso que muita gente busca uma estabilidade, um concurso, alguma coisa assim. Né? E seguindo um processo desse, Narinho, só existe 0,5% do nível de empreendedor que tem sucesso. Isso aí que eu ia conversar aqui, né? Até na festa de 40 anos lá da Hidroal, a gente conversou e o Roberto Grosso, né, o proprietário da Hidroal, colocou que 60% das empresas, dos CNPJs abertos no Brasil, fecha no primeiro ano. Sim. 30% fecha até 5 anos. Cara, é um absurdo. 90% das empresas brasileiras não duram 5 anos. Essa instabilidade, essa empresa, como você falou, se a empresa não está bem adaptada, se não está estrategicamente, né, organizada, é fácil de acontecer. De novo, vamos replicar e vamos ser inteligentes. Se eu tenho 0,5% da população que é empreendedor de sucesso, você tem que fazer uma pergunta. Eu sou esse 0,5%? Porque às vezes você tem que ser humilde e repensar o projeto. Porque não deixe para pensar o projeto com 50, 60 anos de idade, que não dá tempo. É verdade. E eu acho que esse fato do empreendedor, né, que muitas vezes o pessoal pensa empreendedor, um empresário. Sim. E eu não considero só um empreendedor, um empresário. Totalmente diferente. Né? Eu acho que a pessoa que está lá organizando, fazendo, desenvolvendo o seu papel, também pode ser empreendedor. Sim. Dentro do que está fazendo. Né? Exato. Pode apostar mais, pode estudar mais, se qualificar melhor também. Eu acho que todo esse universo aí se qualifica se todos tiverem essa mesma mentalidade. Né? Dentro de uma empresa organizacional, dentro da sua equipe, né? Dentro da equipe dos concorrentes, né? Da Sempre Limpa, né? Do pessoal que está no mercado. Acho que se todo mundo pensar dessa forma, eu acho que todo o mercado se profissionaliza. Esse é o nosso desejo. Acho que é o desejo total, né? Esse é o nosso desejo. Não só do nosso segmento, mas do Brasil, né? Como um todo. Eu acho que a gente tem que avançar. Se a nossa atividade seguir esses valores e realmente profissionalizar, distribuir as tarefas, desempenhar, medir, estratégico, fazer tudo que tem que ser feito na medida certa, aí esse mercado futuro, promissor, que a gente sempre fala, que a gente escuta de tantos com muita esperança, que o mercado é muito grande, o mercado é ótimo, o mercado é promissor, o mercado é bilionário, beleza.
Então, cadê o resultado? Eu sempre digo isso para as pessoas. Se espelhe numa pessoa que tenha resultado. Com certeza. Porque a pessoa que tem conhecimento, ela tem conhecimento. A pessoa que tem resultado, ela tem resultado. É totalmente diferente. É verdade. O aconselhamento de um serve para uma coisa, ele serve, e o aconselhamento de outro serve para outra. Só que lembrando, nós só temos uma vida. É. Nós só temos uma vida. Não erre nela, porque a pior dor que tem é a dor da consciência. Não erre nela. Pode dar o passo para trás, é permitido. Não dê 2 para frente sem saber, cai mesmo. Meu tio é médico, ele fala para mim assim, uma das piores coisas que ele vê no mundo é quando a pessoa está na UTI, ele está no leito de morte, ele olha para a pessoa, ele está consciente e a vida do cara não valeu a pena. O semblante dele conta isso. E eu acho que esse não vale a pena entra realmente nisso, na performance da pessoa, profissional, pessoal também, né? Querendo ou não, hoje, o lado pessoal ele é tão importante quanto, né? Se eu sou uma pessoa que, né, respeito a Deus, né? Louvo Ele, né? Tenho Ele como o todo, né? O principal. Respeito a minha família, né? Eu tenho lá minha mulher, 31 anos já casado, né? Tenho 3 filhos, né? Tenho uma netinha, né? Que legal. E eu vou dizer que o respeito está em primeiro lugar. Eu acho que todo o envolvimento, né? O conjunto total é o que leva realmente ao sucesso, né? Pessoal e profissional, que um está alinhado diretamente com o outro. A gente tenta fazer o bem, né? O máximo possível, e também usar a virtude, Humanizar, né? né? Precisa humanizar o nosso... Lá no Connect eu disse isso lá, e isso é meu lema, e vou sempre afirmar para vocês. Existe a ordenação dos fatores principais de um ser humano. Exato. Então, primeiro, por que Deus pôs aqui? Então, você já é um vitorioso de estar vivo e ter a graça de Deus, de Deus te conceder a vida. Use a vida para ser feliz. Você está aqui não é para reclamar, você está aqui para ser feliz. Nós podemos ter hoje um monte de problema, trate-os, mas vai ser feliz. É verdade. Essa é a primeira situação. Depois que você tenha consciência que você tenha o dom da vida e que você veio aqui porque Deus te quer bem e que te deu um sentido, e você vai ter que ser feliz com isso. A sua família no próximo plano. Então, depois disso, o trabalho, ou o empresariado, ou o empreendedorismo, ou a sua atividade que você exerce, ela é para atender a sua família, o seu futuro e a sua felicidade. Se o trabalho ocupa o seu dia, o seu trabalho não deixa você ser feliz, e se o seu trabalho tira você da sua família, repense. Porque a ordem das coisas é justamente assim. O trabalho é um mecanismo para promover o sucesso da família, dos seus filhos, fazer o bem-estar da sua esposa, o seu próprio, sendo feliz na presença de Deus. Então, a gente tem que estar conectado com esses elementos. O dia que eu separo da minha esposa, porque o trabalho está me ocupando, e que eu simplesmente não tenho, perdão da palavra, saco para suportar todas as pressões, esse trabalho é que está errado. Esse trabalho é que está errado. A gente tem que ter sentido do processo. A Sempre Limpa, ela é um projeto da minha família, para me transformar feliz e eu ser realizado nela. O dia que a Sempre Limpa me causar um ruído da minha unidade familiar, a Sempre Limpa fecha. Porque a unidade familiar é em primeiro lugar. A minha felicidade na presença de Deus é o que me norteia, que me faz sentido de estar vivo. Então, para todos, tá cansado, tá desgastado, tá sem dinheiro, tá simplesmente falando que a vida tá te dando um monte de problema, repense, tá tudo bem, calma.
Vamos colocar as coisas na ordem que tem que ser colocado. Todo mundo pode repensar e voltar a fazer um novo fim. Você só não pode errar como você vai replicar os dias ruins sempre. Com certeza. Não é isso? É isso aí. Então, a gente precisa adotar esse tipo de política. Porque aí você vai terminar a sua vida com começo, meio e fim. Eu estou aqui feliz na presença de Deus, a minha família, e o meu trabalho me proporcionou isso e me proporcionou, quando chegar lá, minha velhice está garantida, eu estou tranquilo com isso, eu tenho reservas, os meus filhos estão bem criados, eu estou aqui com a minha esposa e eu não preciso me preocupar com o dia do amanhã. Isso é muito sério e muito importante. Então vale muito essa reflexão. Estou nesse caminho? Continue. Não estou? Repense, está tudo bem. E pode repensar no próprio negócio. É verdade. Está tudo bem. E aquilo que tu falou no início, né? Se eu, quando partir daqui, ter deixado um legado para a sociedade, isso é muito importante. Porque são coisas que a gente veio, as tarefas que o nosso pai maior deixou é para a gente evoluir. Não evoluir só materialmente, né? Mas evoluir como pessoa, ajudar o próximo. Então isso é muito importante. E isso que a gente vê nas pessoas que convivem com a gente, né? De estarmos aqui, eu né? vivo isso todos os meus dias. Ontem mesmo eu disse isso pro Antônio Leandro, que trabalha com a gente, é meu irmão. Um abraço para você, Leandro. Se eu deixar um legado honesto, digno e promissor das minhas horas que eu dedico a pensar nessa atividade, eu já estou feliz. Eu já estou feliz. Não é o materialismo que isso vai me promover. É a minha verdade de sentar horas e horas e horas e horas todos os dias e querer ser melhor. É a minha vontade de pegar horas e horas e horas e horas e falar assim, eu preciso fazer alguma coisa melhor. Eu estou fazendo isso para a sociedade, estou fazendo isso para o benefício da minha família. Então, e sem agredir ninguém, sem passar ninguém para trás, sem fazer nada de errado. Então, isso para mim é o que me norteia. E se não tem preço, né? Dessa vida a gente for e eu deixar dessa forma, eu já tá ótimo para mim. Isso é valor, né? Isso é valor. É valor. Para a vida, né? Exatamente. Exatamente. Maravilha. Beleza? Show de bola. Só colocar ali aquela pergunta que tu fez pro Cleiton, que é fantástica ali do mercado. Sabe que eu e Yasser andamos Goiás inteiro, Tocantins, Distrito Federal. Centro-Oeste, né? Centro-Oeste todo. E o que a gente viu esse ano, assim, uma perspectiva de muito sucesso. Foi a maior safra da história do Goiás. Gente, então, quer dizer, nós temos que voltar aquela energia positiva, porque tem coisas boas vindo por aí. Eu acho que o nosso mercado vai crescer muito, precisamos profissionalizá-lo, mas que onde tem o capital investido, onde tem o dinheiro que vai entrar nessa safra aí, temos que estar preparados para isso, para entregar um serviço de qualidade, porque o mercado vai crescer muito esse ano. Muito legal. E vai exigir muito profissionalismo também, né? Cada vez mais. Cleiton, quer abordar alguma coisa? Está satisfeito? Não, eu só gostaria de novo agradecer, né? Para mim uma honra, né, estar com você aqui, Flávio. Obrigado. E ver o que eu vi também, ouvi hoje, o dia foi rico demais para nós aqui, né? Realmente a gente prestigiou também um novo tipo de trabalho, né? Um inovador, empreendedor, um formato realmente completamente diferente, né, do que a gente, né, já viu aí. Realmente isso me deixa feliz, porque vendo isso, vendo que o mercado está agindo, né, que tem pessoas, né, que nem você aí também, que está querendo mudar, está querendo fazer realmente a diferença, né, nesse meio todo, isso é muito positivo para nós, né? Isso, como até em nome da Hidroal, né, eu só tenho a te agradecer pela parceria também, né, de longa data aí, o trabalho que você faz, né, pessoa também que levantou a bandeira para nós aqui e realmente traz realmente um recurso que eu não falo só em volume, né? Realmente é o trabalho, é a imagem, né, que deixa da empresa, né? Tudo que a gente quer realmente é mostrar o que a empresa é, né, para o mercado. E se for através realmente de parceiros, de amigos, é melhor ainda, né? Porque, querendo ou não, eu considero muito que a Hidroal é
a maior empresa da América Latina, né? Nós temos lá 53 mil metros quadrados, que você conhece, né? De área lá também, processo Fabris, nós temos produtos inovadores, nós fabricamos as nossas embalagens, N coisas. Mas o que faz realmente a Hidroal acontecer, o que é Hidroal, são as pessoas. Né? Então, hoje nós temos aqui uma equipe de representantes, né? Toda a nossa equipe lá, eu brinco com eles até, eles não são representantes comerciais, eles são especialistas na área. Hoje, graças a Deus, aí a maioria, né, tem de 20, 30 anos de casa, né? Por que 20 a 30 anos? Porque a empresa realmente cumpre o que promete, né? É responsável com a equipe também. Tem o cliente externo, mas tem o cliente interno, né? Que realmente tem que fazer o trabalho, né? Hoje a equipe interna nossa lá de fábrica também, né? Dentro do que nós estamos vivendo aqui, dessa crise, né, de mão de obra do Brasil, lá na Hidroal realmente o índice de rotatividade é mínimo, né? Então, por quê? Porque realmente a empresa cumpre com o seu papel lá também, né? Tem alguém que de repente não está tão contente, tem... Talvez querendo buscar alguns dos recursos. A gente não pode agradar a todos, né? Nem Jesus agradou a todo mundo na época. Né? Então, eu acho que isso tudo aí só mostra, né, que realmente a empresa está no caminho e o que faz realmente a empresa acontecer são as pessoas. Você, vários parceiros nossos que nós temos espalhados pelo Brasil aí também, que contemplam amizade também, né, Narinho? Se tornam amigos, né? Isso aí tem um sabor a mais também, então... Eu só tenho a agradecer aqui, né? Agradecer a todos os parceiros também que estão nos vendo aí, né, hoje. Sim. E o que precisar da gente, né, o que vocês, né, tiverem de ideia, eu falo para todos, é sempre muito bem-vindo, tá? Uma coisa que é feito lá é que nada é imposto. Tudo que tem lá, que está sendo criado, é ouvindo o mercado, vendo a necessidade real do momento também e tentando fazer melhor. Obrigado mesmo por você ter vindo, obrigado pela visita. Eu fico também muito contente de receber vocês da Hidroal. Isso está acontecendo aqui. Não foi nem premeditado, isso é uma situação de acaso, mas é muito legal a gente trocar essas informações e sempre vai levar nosso abraço para todos da Hidroal. E saiba que eu e a Sempre Limpa temos vocês como a nossa base de trabalho e vai ser assim por sempre. Viu? Maravilha. O que mais a gente preza é isso mesmo, tá? Narinho, muito obrigado. Obrigado por você ter vindo mais uma vez em nome da Sempre Limpa. Obrigado a Pampa. Apresentações. Flávio, eu que agradeço aí essa oportunidade, né, de estarmos juntos aqui, fortalecendo cada vez mais a nossa parceria, né? Como a gente fala, a Hidroal é uma família, né? Tu teve a oportunidade de ir lá, ter aquela troca lá na viagem da Hidroal com outros players de tops do país, né? Isso é muito importante. E aqui a gente só, como a Pampa Representações, né, só tem a agradecer essa parceria. Estamos sempre à disposição aí do amigo. Obrigado, Yasser. Eu que agradeço, enriquecedor esse diálogo. Eu, como mais novo aqui da mesa e mais novo também no mercado, fico até sem palavras, com tanto conhecimento, com tanta experiência. É uma honra a gente, como Pampa, como escritório, e como Hidroal, agradece a parceria com a Sempre Limpa e que possamos seguir com esse intuito de profissionalismo, de conhecimento para o mercado, né? Obrigado, gente. Obrigado. Se sintam abraçados. Theo, Júnior, muito obrigado aí por vocês estarem sempre com a gente. Pessoal, vamos encerrar. Eu agradeço e vamos encerrar com essa energia boa, com esse pessoal fantástico. Mais uma vez... um conteúdo para todos vocês aí. A gente está muito feliz. Contem sempre com a gente. Obrigado. Até mais.